Fala aí, rapaziada firulentos, beleza? Aqui é o Vitinho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, velho. Dessa vez a gente tá aqui pra trazer um vídeo sobre o episódio que aconteceu lá em 1995 no Rio de Janeiro, também conhecido como a disputa dos Reis do Rio, tropinha. Então é isso, mano. Poucas ideias, fiquem com o vídeo. O que foi a disputa Rei do Rio no Campeonato Carioca? A imprensa e os torcedores elegeram o Rei do Rio no Campeonato Carioca de 1995. Romário, Túlio Maravilha, Valdir Bigode e Renato Gaúcho eram os destaques. O futebol brasileiro dos anos 90 era considerado folclórico. Não é raro ver as pessoas daquela época dizerem que naquela época o esporte era melhor. Não só pela qualidade do jogo, mas também porque acontecia fora do campo, né? Sem a presença massiva e frequente de assessores de imprensa, os jogadores eram mais livres para dar entrevista e falar o que eles pensavam. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Além disso, não tinha exposição que tem hoje com a rede social, né, mano? O que os atletas faziam fora de campo era menos fiscalizado e considerado normal. Os jogadores eram mais, digamos assim, humanizados diante da torcida. E mesmo sem tantas facilidades de comunicação, pareciam mais próximos dos amantes de futebol. De um tempo pra cá, as entrevistas ficaram mais robotizadas, protocolares, evita-se ao máximo provocar o adversário. Por exemplo, antes de um jogo decisivo, na década de 90 o respeito também existia, mas as provocações eram feitas ao monte. Toda essa soma criou o clima saudosista que existe atualmente sobre aquela época. No Rio de Janeiro, o jeito provocador era ainda mais aflorado. Com as equipes repletas de jogadores do chamado futebol raiz, a rivalidade foi elevada e virou uma espécie de novela, encorpada pela imprensa, que fazia questão de destacar cada frase, e pelos torcedores que também repercutiam as declarações dos atletas. Em 95, os jogadores que mais se destacavam nesse quesito eram Renato Gaúcho, à época no Fluminense, Romário no Flamengo, Túlio Maravilha no Botafogo e Valdir Bigode no Vasco. Os quatro brilhavam dentro de campo, por suas equipes, e fora dele trocavam farpas e polêmicas, a maior parte, claro, em tom de brincadeira. O clima provocador fez surgir um título informal no Campeonato Carioca de 95 por meio da imprensa, sobre quem seria o Rei do Rio, ou seja, qual deles seria o craque em campo e com os microfones para poder dominar a cidade. A disputa até hoje é recordada e virou referência. Ser eleito Rei do Rio, na prática, não tinha vantagem nenhuma, mas a disputa tornou-se combustível para ainda mais provocações. O Rei de 1995. Apesar de a expressão ter seguido no vocabulário dos torcedores e da imprensa, a disputa real de Rei do Rio aconteceu no Campeonato Carioca de 1995, um dos mais marcantes da história do Rio de Janeiro. Os candidatos ao posto de rei viviam momentos diferentes na carreira. Romário era o mais badalado, campeão da Copa de 94 com a seleção, sendo o maior destaque da equipe e eleito o melhor jogador do mundo enquanto jogava pelo Barcelona. O baixinho abriu mão do futebol europeu e desembarcou no Brasil no ano seguinte, no Flamengo, para ser a grande estrela do centenário rubro-negro. Túlio Maravilha também vivia seu auge. Com 26 anos, havia chegado no Botafogo, onde é ídolo, para ser o principal atleta da equipe que conquistou o Campeonato Brasileiro de 95. Foi a torcida alvinegra que o deu o apelido de Maravilha. Valdir Bigode era menos badalado, mesmo assim não cansava de balançar as redes. O atacante foi um dos principais goleadores da história do Vasco. O clube, em 95, era o atual tricampeão carioca, 92, 93 e 94. O Valdir esteve presente em todos os títulos. Renato Gaúcho, por outro lado, se aproximava ao fim da carreira. Então, com 33 anos e já consolidado, sendo querido pela torcida flamenguista, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 1987, topou o desafio de atuar pelo Fluminense. A coroação. O Campeonato Carioca de 1995 acabou sendo decidido em um duelo entre Flamengo e Fluminense, um dos clássicos mais charmosos do Brasil, o Fla-Flu. O Flu não conquistava a taça havia 10 anos, desde 85. O Fla chegou ao torneio como badalado, time estrelado completando 100 anos, e comandado por Vanderlei Luxemburgo, que acabará de ser bicampeão brasileiro com o Palmeiras. O futebol, porém, é imprevisível, e aquele clássico ficou marcado para sempre com um gol de barriga feito por Renato Gaúcho diante de 120 mil torcedores no Maracanã. Faltando 3 minutos para o fim do tempo regulamentar, a partida estava empatada por 2-2, quando Ailton fez a jogada, em uma espécie de chute e cruzamento, mandou a bola para a área. Renato rápido fez o movimento e acertou a bola com a barriga, empurrando para o fundo da rede e dando os títulos para o tricolor. Foram somente 5 gols do Renato naquela edição, 4 deles em clássicos contra o Flamengo. Mas a barrigada foi decisiva, não apenas por título. Renato Gaúcho foi coroado o Rei do Rio, ganhando a divertida provocação que acontecia fora dos gramados. Então, tropa, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, deu trabalho para fazer aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos que curtem conteúdo de futebol. E é isso, mano. Valeu!